Mais uma vez, boa noite a todos, graça e paz. Eu sou Lucas, pastor da Igreja Cristã Evangélica do Jardim Cruzeiro do Sul. Temos também a nossa congregação no Jardim Imperial. É um prazer ter a oportunidade nesta noite de compartilhar da palavra do Senhor. Faço o convite para que você permaneça conosco nesta próxima hora, para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Nas quartas-feiras temos feito as nossas devocionais no Evangelho de João. Temos buscado extrair princípios para uma vida cristã no que diz respeito ao ministério de Jesus e como a postura de Jesus, a postura dos líderes religiosos, a postura da multidão e dos discípulos que estavam acompanhando tudo aquilo, como todo este contexto, este cenário, pode contribuir para o nosso crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. E como este crescimento se aplica no nosso dia a dia. Hoje vamos falar sobre firmeza no propósito da vida cristã. Nós entendemos que, como cristãos, nós temos um propósito, uma missão, que é fazer o nome do Senhor conhecido neste mundo. Nós não estamos aqui para desfrutar as bênçãos do Senhor na terra. Nós estamos aqui para fazer o nome do Senhor conhecido, pregar a Cristo. Este é o propósito. Do contrário, o Senhor já nos teria levado para o céu, para a glória. Mas o Senhor instituiu a sua igreja para que a sua igreja seja testemunha aqui na terra, levando para os povos as virtudes de Deus. O mundo está em trevas, e é necessário que nós, como luzeiros neste mundo, não porque nós temos luz própria, entendemos que Cristo é a luz que resplandece através de nós, e entendemos que cada dia mais, quanto mais caminhamos em direção a Deus, mais a luz de Cristo resplandece através das nossas vidas, porque quanto mais caminhamos em direção a Deus, mais o nosso caráter é transformado e conformado ao caráter de Cristo Jesus. E é assim que se resume a nossa missão, a nossa vida cristã. É se parecer cada dia mais com Cristo para que o mundo conheça o único e suficiente Salvador. Eu quero, neste momento, convidá-lo a fechar os seus olhos. Faremos uma oração em agradecimento ao Senhor por esta noite. Logo após a oração, teremos um período de cânticos. E após o período de cânticos, passaremos então para a leitura e meditação do texto. Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, mais uma vez te louvamos e bendizemos. E te agradecemos, Senhor, por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede. A começar pela vida, pela salvação que temos em Cristo Jesus e pela responsabilidade de transmitir, de meditar, de crescer no conhecimento e na graça do Senhor através da tua palavra. Pedimos ao Senhor, no nome de Jesus, que nos dê o entendimento necessário, a compreensão, para que alcancemos um caráter aprovado pelo Senhor, para que cada dia mais o Senhor cumpra em nós o teu querer, que consiste em viver uma vida digna do Evangelho, onde o nome de Cristo seja engrandecido através da tua igreja, através das nossas vidas. Pedimos ao Senhor que abençoe cada família neste momento, reunida, representada, a cada irmão, irmã, ó Deus, que separou este tempo para meditar nas Escrituras. Pedimos ao Senhor que renove as forças daqueles que estão desanimados, abatidos. Sabemos que estamos vivendo um momento de isolamento e isso traz muita tristeza aos nossos corações, porque como igreja ansiamos por comunhão, por relacionamentos, e pedimos ao Senhor que neste momento o teu Espírito, ó Deus, nos faça compreender
e descansar no Senhor, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, em tudo o Senhor realiza e se manifesta. É uma maneira do Senhor, ó Deus, despertar o teu povo e também despertar aqueles que ainda não te conhecem. Por isso, descansamos no Senhor, ainda que ansiosos pela retomada das nossas reuniões, mas, acima de tudo, confiamos no Senhor. É neste sentido que oramos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Passo neste momento para a equipe de cânticos e logo após retornaremos. Pois bem, irmãos, vamos iniciar então a nossa devocional no Evangelho de João, capítulo 7. Mas antes de fazer a leitura, eu gostaria de que meditássemos em algumas perguntas. Por que muitos começam bem e depois desanimam na caminhada cristã? Por que muitos iniciam o seu ministério, a sua jornada cristã, com fervor, com alegria, dedicação, mas com o tempo passam a deixar de lado esse fervor, passam a viver um cristianismo em muitas vezes medíocre, mediano, superficial. Todo aquele desejo de conhecer a Deus acaba sendo deixado de lado. Como Jesus e os seus discípulos futuramente conseguiram, mesmo diante de tantos desafios, de tantas oposições, concluírem o seu ministério.
Lembrando que o ministério de Jesus foi subir na cruz do Calvário. Ele enfrentou oposições, e essas oposições queriam impedi-lo de subir até a cruz. Nós sabemos que este era o desejo do diabo, impedir que Jesus oferecesse a sua vida como sacrifício por toda a humanidade. Os discípulos foram, durante um período, com a morte de Jesus, eles se dispersaram, mas depois eles lembraram das palavras de Jesus e entenderam que tinha um ministério a cumprir, uma missão a cumprir, um nome a zelar, e eles foram até o final, com exceção de Judas, que o traiu e acabou se matando, se perdendo. Mesmo Pedro, que negou Jesus, ele assumiu depois a sua cruz e foi até o final da sua vida pregando o evangelho. Vemos outros apóstolos, o próprio apóstolo Paulo, que enfrentou grandes desafios e em nenhum momento ele deixou de pregar o evangelho. Como estes homens conseguiram, e muitas vezes nós não conseguimos, desanimamos. Eles foram melhores do que nós, em que sentido? Em que sentido? Eram superiores, receberam algo de virtude da parte, com exceção de Jesus Cristo, é claro, que mesmo, apesar que Jesus Cristo, ele cumpriu a sua missão sendo plenamente homem, mas ele tinha uma convicção que nos falta hoje, né? Em nós. E como estes homens e os discípulos e muitos outros ao longo da história conseguiram e conseguem permanecer firmes, mesmo sofrendo as pressões que o mundo exerce, eles permanecem firmes e muitas vezes nós desanimamos. Primeiro, é importante a gente entender um pouco do ministério de Jesus. Jesus, ele tem um propósito de, embora subir na cruz do Calvário, mas ao longo dessa caminhada até a cruz do Calvário, ensinando os discípulos, confrontando os líderes religiosos, realizando milagres para que cada dia mais se cerque de multidões, para que eles possam ouvir os seus ensinos ou testificar de que ele é um enviado do Senhor, de Deus. O propósito de Jesus ali era resgatar a verdadeira religião, porque os líderes religiosos, a religião judaica, havia se perdido. Eles haviam falhado. A princípio, a origem dos fariseus, dos escribas, desses homens, doutores da lei, era fazer com que a religião, o culto ao Senhor, a lei do Senhor, fosse preservada e não fosse contaminada pelos outros povos, pelas culturas. Mas neste processo de zelo, eles acabaram se perdendo, eles se tornaram arrogantes, presunçosos, passaram a entender e acreditar que eles eram representantes perfeitos de Deus na Terra. E com esta compreensão, passaram a julgar as pessoas, a condenar as pessoas segundo os seus próprios costumes, segundo as suas próprias leis, sendo que eles mesmos transgrediam a lei de Deus. Então, Jesus veio mostrar isso. Olha, vocês são raças de... João Batista fala isso, mas Jesus também reafirma, olha, vocês são raças de víboras, vocês são sepulcros caiados, vocês vivem de aparência, vocês são religiosos, vocês fazem com que outros tropecem, são cegos guiando outros cegos. E Jesus, então, neste embate com os líderes religiosos, ele demonstrava sua autoridade através dos seus ensinos, revelando alguns sinais através dos milagres e prodígios, tudo isso para mostrar
que ele estava trazendo não uma nova religião, mas resgatando a religião verdadeira. Então, vamos para a leitura, lá no capítulo 7, vamos ler até o versículo 24, que diz assim: Passada essas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Esses judeus aí provavelmente eram os líderes religiosos, os doutores da lei. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se faze estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós, outros, à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus procuravam na festa e perguntavam: Onde estará ele? E havia uma grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: Ele é bom, e outros: Não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: Como este sabe estas letras, sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: Tens demônio, quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus: Um só feito realizei, todos vos admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado, ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Vamos lá, então. A primeira parte que nós lemos fala sobre Jesus estava na Galiléia, e já há uma preocupação de Jesus em não estar tão abertamente na Judéia, porque Jesus entendia que os judeus, os líderes religiosos, já procuravam uma oportunidade para matar Jesus. Provavelmente poderia haver alguns homens infiltrados no meio da multidão para talvez num atentado, e Jesus ele passa a evitar isso. Olha que maravilha, Jesus está demonstrando que ele é plenamente humano, que ele está preocupado em fazer com que o seu ministério seja completo em todos os detalhes, ensinando os seus discípulos tudo aquilo que for possível, para que no momento certo, aí sim ele entregue a sua vida em sacrifício. Então Jesus está evitando, aproveitando apenas as oportunidades
ideais ali para ir na Judéia, em Jerusalém, pregar e ensinar. E num determinado momento, os seus irmãos de sangue ali, chegam para Jesus e dizem, olha, por que você fala de tanta coisa, você diz que é o Filho de Deus, você fala que realiza a obra do Pai, por que você então se esconde? Por que você não manifesta de uma maneira aberta as suas obras para que as pessoas creiam de fato? Se você de fato é quem você é, você não pode ficar escondido. Eles estavam sendo irônicos ali, eles estavam... o próprio texto, João faz questão de registrar que os irmãos de Jesus não criam nele. Mas Jesus fala, olha, eu não me manifesto, eu não faço tudo o que eu posso fazer, tudo o que eu realizo, porque eu não vim aqui fazer a minha vontade. Eu tenho o meu momento exato para me manifestar. No momento exato, no momento oportuno, eu vou cumprir a missão que meu Pai me designou, porque eu tenho convicção de quem eu sou e o que devo fazer. Mas vocês não sabem ainda quem vocês são e o que vocês devem fazer. O meu momento vai chegar, os seus, esse momento, vocês estão vivendo um momento onde vocês não se conhecem, não conhecem a Deus, vivem uma religião vazia. Este é o momento oportuno para que vocês se arrependam, creiam, mudem de vida. Era isso que Jesus estava falando. E Jesus, então, diz para ele, vocês precisam ir para a festa, vocês dependem da religião, vocês vivem um sistema religioso vazio e vocês precisam participar dessa festa. Vão lá vocês, eu não vou. E os irmãos de Jesus, então, vão lá para Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. E Jesus, depois, ele vai. Mas ele vai em oculto. Ele começa a percorrer lá a cidade, mas sem chamar atenção. E neste momento que Jesus está lá em Jerusalém, os judeus, os líderes religiosos, aqueles homens que estavam querendo matar Jesus, passam a perguntar onde ele vai aparecer, onde ele vai estar, vamos procurá-lo, onde será que ele está ensinando, cadê o grupo dele? E alguns da multidão perguntavam, a multidão estava dividida, e alguns queriam saber, né, quem será este homem? Será que ele é bom? Outros já afirmavam, não, ele está enganando o povo. Mas a multidão tinha medo de conversar sobre Jesus abertamente, porque eles sabiam que Jesus estava num embate muito sério com os líderes religiosos. E nós sabemos que os líderes religiosos, naquele contexto, exerciam uma grande influência sobre a multidão. E eles também tinham uma grande influência no Império Romano. Nós vemos isso, veremos isso mais lá na frente, quando Jesus é preso, e os judeus, eles pressionam o Império Romano para que crucifiquem Jesus. Então, isso nos dá uma clareza de como os líderes religiosos tinham uma influência muito grande na sociedade ali, naquele contexto. Por isso a multidão temia. Mas Jesus não se esconde por muito tempo. No meio da festa lá, vamos imaginar que a festa tinha uma semana. No meio da semana, Jesus, então, aparece no templo ensinando. E é interessante que esses líderes religiosos, o povo que estava ali no templo ouvindo os seus ensinos, ficam maravilhados, surpresos, como Jesus conhecia a lei de Deus, como Jesus ensinava. Lá no começo do ministério de Jesus, Marcos registra isso, a multidão já olhava para Jesus e já falava, olha, esse ensina diferente dos líderes religiosos. Este homem ensina com autoridade, já fazendo uma diferenciação entre o que Jesus ensinava e o que os líderes religiosos ensinavam. E Jesus ensinava não uma nova doutrina,
Mas Jesus ensinava a lei de uma maneira que o povo ainda não tinha ouvido dos líderes religiosos. E esses homens, então, se maravilhavam e perguntavam, mas esse não é o filho do carpinteiro? Este não... como ele pode saber tanta coisa da lei? Só para a gente entender um pouco sobre essa crise que eles tiveram, por como Jesus conhecia tanto a lei de Deus, na base da sociedade judaica ali, existia praticamente as pessoas decidiam, olha, quando chegava numa determinada idade, a criança, se ela tinha uma aptidão para aprender a lei e ensinar a lei, em conhecer a lei, ela era separada ou fazia a escolha por seguir o caminho do ensino da lei, para se tornar futuramente um doutor da lei, um religioso, um homem que ensinaria e passaria adiante a lei do Senhor. Aqueles que não aceitavam ou não eram tão letrados ou preparados na lei, eles seguiam um caminho da profissão, geralmente seguiam a profissão do pai. Jesus era carpinteiro, como seu pai era, e era assim, basicamente isso. Existia um terceiro grupo, os essênios, que eles nem queriam seguir uma profissão e nem concordavam com os fariseus. E era um grupo, então, que se retirava, ia morar no deserto, porque eles não conseguiam viver em conformidade, em harmonia com os líderes religiosos. E para eles não serem mortos pelos próprios judeus, ali, os líderes religiosos, então eles se retiravam. Em outra oportunidade, nós podemos falar um pouco mais sobre os essênios. João Batista provavelmente era um essênio, mas Jesus se enquadrava neste grupo que escolheu seguir a profissão do pai. Provavelmente, por isso era a crise das pessoas chegaram, olha, mas ele não optou ser um líder religioso, ele seguiu a profissão do pai porque talvez ele não era tão competente na lei, mas ele ensina com uma sabedoria. Como ele consegue isso? E Jesus, então, passa a dizer, olha, o meu ensino não é meu, e sim de Deus. Não é uma coisa simples Jesus falar isso, porque quando Jesus fala que o ensino dele não é dele, e sim de Deus, lembrando que o ensino dele se contrapunha aos ensinos dos líderes religiosos, automaticamente Jesus está falando, o meu ensino é de Deus, o de vocês não. O que vocês ensinam não é a lei de Deus. Percebe a profundidade, a seriedade da maneira como Jesus falava? Por isso que cada dia que passava, cada vez que Jesus se apresentava, os líderes religiosos rangiam mais o dente contra Jesus, porque Jesus era muito sutil, a multidão não percebia isso com clareza, mas os líderes religiosos entendiam claramente o que Jesus estava querendo dizer. E Jesus, lá no versículo 16, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou, ou seja, diferente do ensino de vocês que provém de vocês mesmos. Versículo 17, se alguém quiser fazer a vontade dele, ou seja, de Deus, conhecerá a respeito da doutrina que eu estou ensinando e vai identificar se o que eu ensino é de Deus ou não é. Jesus está falando, quem de fato é temente a Deus vai reconhecer que o que eu estou ensinando é a lei de Deus. Quem se gabava de ser os obedientes, a referência de Deus na terra? Os líderes religiosos de Jesus está falando, aquele que é obediente a Deus, temente ao Senhor, vai ver que o que eu ensino é a doutrina verdadeira. Lá no versículo 18, quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Quem falava por si mesmo? Quem se exaltava? Quem buscava reconhecimento das pessoas, da multidão?
os líderes religiosos. E Jesus fala: eu não busco a minha glória, eu não busco me engrandecer, eu não busco ser reconhecido. Lembra que os irmãos de Jesus lá perguntavam por que ele não quer ser reconhecido? Porque na cabeça dos irmãos de Jesus, aquele que tem um conhecimento de Deus, ele tem que se apresentar para ser reconhecido pela multidão. E Jesus está falando: eu busco a glória de Deus, a glória do meu Pai, e não a minha própria. Diferente de vocês que querem se aparecer. Lembra daquela oração dos líderes, do líder religioso ali, do fariseu? Ó Senhor, obrigado porque eu não sou como aquele pecador ali. Ó Senhor, obrigado porque eu sou justo, reto. Enquanto que o publicano lá batia no peito e dizia: Senhor, me perdoe, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, miserável e tal. E os líderes religiosos, eles queriam ser reconhecidos pela multidão, queriam ser engrandecidos. E Jesus começa a falar: olha, vocês me perseguem porque eu cumpro a lei de Moisés. E o pessoal perguntou: mas como que você diz que nós estamos te perseguindo por ser obediente à lei de Moisés? E Jesus fala: eu curei no sábado. A lei de Moisés zela pela vida. A lei que Moisés ensina, que trouxe lá do Monte Sinai, preserva a vida. E vocês me classificam como transgressor da lei porque eu curei um homem num dia de sábado. O que é mais importante, o sábado ou a vida? Jesus, em outro momento, ele diz: o sábado, o homem não foi feito para o sábado, mas sim o sábado para o homem, para promover ao homem um relacionamento de intimidade com Deus. E diante disso, Jesus, lá no versículo 24, diz: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Não olhem para as pessoas o que elas apresentam externamente, mas olhem para as pessoas o que elas fazem em conformidade com a lei. Não adianta colocar um aparato religioso, não adianta colocar, trocando aí, contextualizando para nós, no nosso contexto, não adianta colocar terno e gravata ou colocar um aparato, uma roupa mais ornamental e falar palavras belas, bonitas para se parecer um religioso. Não é isso que vai revelar uma fidelidade, um relacionamento de intimidade com Deus. Jesus está falando: vocês têm que analisar a obra dessa pessoa em relação à lei de Deus. E diante dessas palavras de Jesus, de maneira que ele qualificou os seus ensinos, eu gostaria de trazer 4 princípios que vão nos ajudar, nos guiar, para que a gente, da mesma forma que Jesus permaneceu firme no seu propósito, não se deixando levar pelas pessoas: olha, você tem que se aparecer, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Como estes ensinos de Jesus trazem princípios para que a gente cumpra bem o nosso propósito, viva bem a nossa vida cristã, sem desanimar, sem nos preocuparmos com o que as pessoas estão pensando. É claro que nós temos que zelar pela nossa integridade, porque temos um nome a zelar, que é o nome de Cristo. Mas nós não podemos nos perder com o que as pessoas acham, deixam de achar. A gente não tem que se preocupar em agradar as pessoas, em transmitir para as pessoas uma imagem vazia. Então, quais são estes princípios? Primeiro princípio que nos ajudam a viver uma vida cristã corretamente, para que a gente não se perca. O cristão é um representante de Deus. Eu preciso fazer uma análise de quem eu sou. Quem eu sou em Cristo Jesus, quem eu sou diante de Deus, quem eu sou perante o mundo, para que eu... Voltou, irmãos, teve uma queda aí. Eu preciso entender quem eu sou. Eu sou um representante de Deus aqui na Terra.
Não um representante perfeito, eu sou falho. Mas em que sentido eu sou representante de Deus aqui na Terra? Eu sou um ministro de Deus, um dispenseiro de Deus. Não eu, pastor, eu, Lucas cristão. A partir do momento que eu aceito a Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu assumo a responsabilidade de servir a Deus, de ser servo dele neste mundo. Então, eu não tenho vontade própria. Eu não zelo pelas minhas vontades. A minha obrigação é representar Deus neste mundo. Jesus falou, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. E nós, da mesma forma, importa que as pessoas olhem para nós e vejam a minha vida, a tua vida, como um homem usado por Deus, uma ferramenta de Deus, nas mãos de Deus. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 4 de 1 Coríntios, ele diz, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros do mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Despenseiro, ministro, é aquele que cuida das coisas do seu Senhor, para promover o bom andamento da propriedade do Senhor. E nós somos servos de Deus para promover um bom andamento da Igreja de Cristo, do cristianismo aqui na Terra. A minha vida, tua vida, serve para o benefício da Igreja de Deus, para que o nome de Cristo seja glorificado e exaltado. Então, eu sou uma ferramenta nas mãos de Deus. Eu não sou o representante perfeito de Deus, eu não sou o Cristo, eu não sou Deus. E o que eu falo precisa deixar claro isso. As pessoas precisam olhar para mim e ver Cristo. Eu não posso assumir o local de Jesus. Eu não posso ser mediador entre Deus e os homens. Eu tenho que mostrar para as pessoas que Cristo é o mediador. Eu não posso chegar para as pessoas e transmitir para elas uma imagem de que elas precisam de mim, que são dependentes de mim. Não. Eu preciso ensinar as pessoas, através da minha vida, através da minha conduta, de que Cristo é poderoso para salvar a vida delas, que Cristo é poderoso para mudar a vida delas. E, infelizmente, estamos vivendo num contexto de cristianismo, embora não seja um problema novo, onde muitos líderes, muitos cristãos gostam de se considerar como homens e mulheres superiores espiritualmente e chamam a responsabilidade para si de ligar a pessoa até Deus. Não, eu recebi um dom espiritual que eu farei com que você seja abençoado. Através da minha vida, você será abençoado. Não. Para que nós não venhamos a nos perder ao longo do processo da nossa missão, nós precisamos entender que o que nós ensinamos não vem de nós, é de Deus. Nós não pregamos com sabedoria humana. O próprio apóstolo Paulo, voltando um pouquinho em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5, diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim de poder de Deus. E nós vamos falar o que o apóstolo Paulo quis dizer sobre Espírito, sobre poder de Deus. Será que Paulo pregava realizando muitos milagres e prodígios? E assim, é claro que os sinais aconteciam, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que ele está convencendo as pessoas pela pregação do Evangelho de Cristo Jesus em conformidade com a lei de Deus.
e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no próximo princípio, que é: o cristão leva a mensagem de Deus. O primeiro princípio, o cristão é representante de Deus. O segundo, o cristão leva a mensagem de Deus. E qual é essa mensagem? Falamos a lei de Deus. Mas a lei não passou? A lei não é ultrapassada? Jesus não veio e agora a lei foi deixada de lado de maneira alguma. Em nenhum momento Jesus disse que a lei de Deus poderia ser deixada de lado agora. Se nós formos lá para Mateus capítulo 5, lá no versículo 17 ao 20, Jesus fala: eu não vim revogar a lei, anular a lei, pelo contrário, eu vim cumprir a lei. E se algum dentre vós transgredir ou ensinar errado um único ponto da lei, se tornará responsável, transgressor da lei. Então, em nenhum momento Jesus falou: olha, a lei de Deus, os 10 mandamentos, os ensinos da lei de Deus podem ser deixados de lado, agora vocês podem viver pela graça, fazendo o que bem entende, porque a graça vai salvar vocês e vocês não precisam viver em obediência. Não. Mentir continua sendo pecado e nós devemos lutar contra a mentira. Adultério continua sendo pecado e tendo o mesmo peso que tinha lá no início. Em nenhum momento Jesus minimizou a lei, pelo contrário, o ato de Jesus em subir na cruz do Calvário mostra a seriedade da lei. E nós devemos viver a lei de Deus dia após dia. A diferença é que nós não encontramos justificação pela lei, e sim por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Esta é a mensagem de Deus que nós devemos levar para as pessoas. O que eu devo pregar? O que eu devo falar? O que eu devo anunciar? O que eu devo ensinar para as pessoas lá na fila do banco, na fila do supermercado, no meio da minha família, por onde eu passar? Falar que nós devemos obedecer a lei de Deus, não matar, não roubar, não adulterar, não mentir, não desejar o que é do outro, honrar o pai e mãe, amar a Deus acima de todas as coisas, não tendo outros deuses, não fazendo imagens para adorar, não pronunciando o nome de Deus em vão, guardando o dia do Senhor. Tudo isso nós precisamos fazer, mas somos incapazes de cumprir ela 100%. Daí a pessoa vai dizer: mas então não tem como, eu não vou ir para o céu. Por mais que eu tente obedecer a lei de Deus, em algum momento, eu vou falhar. Daí nós falamos: mas Cristo morreu na cruz do Calvário para te dar a salvação, ainda que você transgrida a lei de Deus, ainda que você, na busca por obedecer a Deus, falhe em algum ponto, o sangue de Cristo te justifica. Essa é a nossa mensagem. Esta deve ser a nossa pregação. Lembrando que pregação não é subir num púlpito e pregar. Nós pregamos a palavra do Senhor no nosso dia a dia. Não é responsabilidade apenas dos líderes, mas sim de todo cristão, de todos aqueles que entendem a sua missão, a sua responsabilidade. Então, o cristão leva a mensagem de Deus. O que eu prego? O que eu devo falar? O que eu devo anunciar? Que devemos ser obedientes a Deus e a graça de Cristo nos justifica diante de Deus. Vamos ao terceiro princípio. O cristão, ele promove a glória de Deus. Jesus fala: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Nós não procuramos a nossa própria glória. Nós não devemos buscar a nossa própria glória. Nós não devemos buscar ser reconhecido pelas pessoas, receber aplauso das pessoas. O nosso coração é vaidoso. O nosso coração o nosso ego gosta de ser massageado, afagado. Mas nós devemos lutar contra isso.
Porque quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, que seja com um único propósito, a glória de Deus. Tudo que eu faço ou deixo de fazer, precisa promover a glória de Deus. Se eu estou pregando, é para a glória de Deus. Se eu estou realizando alguma atividade na igreja, é para a glória de Deus. Se eu preguei o evangelho e uma pessoa aceitou essa mensagem, é para a glória de Deus. Tudo que eu faço precisa ter um único propósito. O próprio Senhor Jesus não buscou a sua própria glória. Lembrando que Jesus era Deus. Jesus não deixou que o fato de ser Deus ofuscasse o seu ministério, que era manifestar Deus para as pessoas e revelar a justiça de Deus e a misericórdia de Deus na cruz do Calvário. Se o próprio Senhor Jesus andou em humildade, quem sou eu para ser arrogante e presunçoso e achar que eu levo o meu nome para as pessoas ou para o mundo? É claro que eu tenho um nome a zelar, eu tenho que as pessoas têm que olhar para mim, Lucas, e me ver como um homem íntegro, correto, um homem que não é mentiroso, que não é um homem desonrado. Eu preciso zelar por isso, mas não pelo meu nome, mas é pelo nome de Cristo que eu levo. Quando as pessoas ficam sabendo que eu sou cristão, elas verão e farão uma leitura de quem eu sou no meu dia a dia e vão avaliar que tipo de Deus eu sirvo, que tipo de cristão eu sou, que tipo de fé é a minha. Mas espera aí, você é crente, você é cristão e faz o que faz? É claro que nós somos falhos, mas isso não é desculpa, não é motivo para relaxarmos. Nós precisamos entender que temos um propósito, temos uma missão que é promover a glória de Deus. Cristo é o foco das nossas vidas. Cristo é o resplendor da glória de Deus. As pessoas têm que olhar para mim e ver Cristo Jesus. O próprio João Batista disse: convém que eu diminua e ele cresça. Lembrando que João Batista estava reunindo muitas multidões à sua volta por meio das suas mensagens. E num determinado momento, ele apontou para Jesus e disse: este é o Cordeiro de Deus, a ele vocês devem seguir. E os seus discípulos deixavam de segui-lo e passavam a seguir a Jesus Cristo. Nós precisamos entender que o nosso propósito de vida, propósito de existir é para louvor da glória de Deus. O próprio apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 1, nós veremos lá a partir do verso 3 até o versículo 17, mais ou menos, ele fala, olha, fomos feitos filhos de Deus para louvor da glória de Deus, fomos feitos herança de Deus para louvor da glória de Deus, fomos feitos mistérios de Deus revelado para louvor da glória de Deus em Cristo Jesus. Então, eu existo, eu estou neste mundo para que as pessoas glorifiquem a Deus. E por último, o cristão é reconhecido pela obediência a Deus. Jesus diz, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Jesus está falando, não olhem para o que as pessoas demonstram exteriormente. Jesus acusava que os fariseus religiosos eram sepulcros caiados, belos por fora, igual aquele ditado, né? Por fora, boa viola, por dentro, pão bolorento. E quantas vezes nós estamos agindo dessa forma? Passando uma visão de que somos piedosos, perfeitos, servos de Deus, impecáveis, quando, na verdade, o que brota dentro de nós é arrogância, presunção e desejo de ser reconhecido pelas pessoas e receber aplauso das pessoas.
Nós devemos ser reconhecidos pelas pessoas, não pelo exterior, não pelas nossas roupas ou nossas palavras belas, mas pelo que nós fazemos em conformidade com a lei de Deus, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes que revelam a lei de Deus em relação ao próximo. Quando nós estendemos as mãos ao próximo, mesmo quando ninguém está vendo, isso é reta justiça. Porque quem precisa nos ver é Deus. E nós fazemos não para ser reconhecidos por Deus, mas em constrangimento pelo que nós recebemos diante de Deus. Então, o que nós fazemos em oculto precisa permanecer em oculto. Nós não podemos sair tocando trombeta. Jesus mesmo falou isso para os irmãos dele. Falou, eu não tenho que sair tocando trombeta. Vocês precisam disso. Vocês vivem uma religiosidade. Vocês acham que isso é importante. Mas eu não. Eu entendo que a minha missão é fazer a vontade de Deus, ainda que as pessoas não me reconheçam. Ainda que me neguem. Ainda que me crucifiquem. E nós também precisamos entender que nós precisamos ser reconhecidos pelas pessoas, lembrando que reconhecimento, não no sentido de louvores, mas identificar, olha, aquele é um crente porque ele faz isso, isso, isso. Ainda que nos odeiem. Aquele é um cristão porque ele prega isso, isso, isso. Ainda que nos persigam. Mas as pessoas precisam olhar para nós e nos reconhecer pelas nossas boas obras. O próprio Tiago diz, olha, mostra a tua fé sem obras, que eu mostro a minha fé pelas minhas obras. A fé de Tiago não pode ser inoperante. Tiago fala que a fé do cristão não pode ser aquela fé que recolhe as mãos ao necessitado, e sim estende as mãos àquele que está passando por necessidade. Quer uma demonstração mais clara de transgressão da lei de Deus e de religiosidade? O fato de quererem perseguir Jesus porque Jesus curou um homem no sábado. Não pode, sábado não pode fazer nada. Mas eu estou curando um homem, curando a criação, a imagem e semelhança de Deus. Não pode. Fazer isso não pode. Temos que seguir a nossa regra, a nossa tradição, as nossas legislações. É claro, irmãos, eu não estou dizendo que as igrejas que têm os seus estatutos, regimes, tem que ser desprezado de maneira alguma. Nós temos um estatuto em nossa igreja que precisa ser obedecido, respeitado. Do contrário, se você não se submeter, você é expulso, porque temos regras, como qualquer instituição. Mas quando se fala de regras que nos levam até Deus, que nos fazem justificados diante de Deus ou aprovados diante de Deus, embora entendendo que é o sangue de Cristo que nos aprova e nos justifica, mas nós precisamos entender que a lei de Deus é demonstrada através das nossas atitudes, nas pequenas coisas, e não numa aparência superficial e vazia. Irmãos, é isso que eu queria deixar para os irmãos, 4 princípios que irão nos guiar corretamente ao longo da nossa caminhada, para que a gente não desanime, para que a gente não lance mão do arado, não busque chamar atenção para si, não queira agradar as pessoas. Entenda que a missão que você tem é representar Deus, levar a mensagem de Deus, que é Cristo Jesus, promover a glória de Deus em Cristo Jesus e ser reconhecido pelas pessoas pela obediência a Deus, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Se você colocar isso como prioridade na sua vida cristã, eu tenho certeza que mesmo em momentos difíceis, de grande desânimo e lamento, que haverá momentos em que nós iremos desanimar em algum
por algum momento, por alguma eventualidade. Mas se nós lembrarmos quem nós somos, o que nós devemos fazer, para que nós devemos fazer e como nós devemos fazer, nós vamos encontrar forças, levantar e continuar a nossa caminhada com zelo, com dedicação, porque levamos o nome de Cristo. Amém, irmãos? Eu quero, neste momento, encerrar este período de devocional, fazendo uma oração, e logo após, encerraremos com a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e amado Pai, te agradecemos mais uma vez pelo tempo que o Senhor nos permitiu de estar reunidos, cada um em sua casa, em seu local, meditando na tua palavra. Ansiamos pelo momento onde retornaremos às nossas reuniões regulares, presenciais, e sabemos que as nossas reuniões presenciais são apenas uma prévia daquilo que iremos vivenciar por toda a eternidade quando o Senhor voltar. Por isso desejamos tanto estar reunidos em comunhão com os irmãos. Mas confiamos no Senhor e sabemos que no momento certo o Senhor vai promover isso. Enquanto isso, te agradecemos porque através da internet, da tecnologia, o Senhor nos permite continuar propagando a tua palavra, meditando a tua palavra e mantendo um mínimo de comunhão, ainda que seguindo este distanciamento. Pedimos ao Senhor que abençoe cada lar, ó Deus, cada família representada, cada irmão, irmã, ó Deus, nos ajude a entender a missão que nós temos, quem nós somos, o que nós devemos falar, qual é o propósito da nossa vida e como nós devemos agir. Não nos deixe nos perder no processo da nossa caminhada cristã, para não vivermos um cristianismo medíocre e superficial, e sim um cristianismo cada vez mais profundo, mergulhado nas verdades, nos ensinos, na sabedoria do Senhor, que é Cristo Jesus. Por isso estamos aqui, por isso te louvamos e bendizemos, e pedimos ao Senhor que nos dê uma semana abençoada, uma noite abençoada, e fale mais aos nossos corações. É assim que oramos, gratos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor que diz: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus nos abençoe. Uma boa noite.